Olá, aqui é Leandro Campos, professor de Direito Administrativo. Vamos falar sobre o conceito de Direito Administrativo, né, seus respectivos sistemas, conceituários, princípios, enfim. Aqui no Direito Administrativo, né, o conceito, né, o que se estuda. Para Eli Lopes Meireles, que é, para mim, o suprassumo do Direito Administrativo, o grande papa do Direito Administrativo, né? Ele diz no livro dele: conjunto harmônico é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, quando ele fala que é um conjunto harmônico de princípios jurídicos, um conjunto harmônico, ele está dizendo que existem princípios jurídicos, né, e isso é estudado no direito administrativo, princípios que são ligados exatamente ao direito administrativo, como ramo autônomo do direito. Então existe o direito administrativo com os seus respectivos princípios, existe o direito do trabalho com os seus respectivos princípios, existe o direito civil com seus respectivos princípios, e existe um conjunto harmônico entre esses princípios, né? Então ele denota aqui claramente que o direito administrativo, não apenas, né, mas importante, ter princípios jurídicos significa que é um ramo autônomo, né, não está ligado a nenhum outro ramo do direito, é um ramo autônomo do direito, que rege os órgãos, os agentes e as atividades públicas, né? Nós temos aqui o conceito subjetivo do direito administrativo, da administração pública, os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas, e o conceito subjetivo e o conceito objetivo, né, que é a função administrativa, a atividade pública, né? E que atividade pública é essa? Tendente a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, qual é o fim desejado pelo Estado? É o fim público, é a finalidade pública, é atingir o interesse da coletividade. Então, os fins desejados pelo Estado. Se você tiver alguma dúvida em direito administrativo, sobre algum determinado ponto, se você raciocinar qual é o melhor para o interesse público, muito provavelmente você vai acertar a questão. Porque o direito administrativo, a finalidade do Estado é a finalidade pública, sempre, né? O direito administrativo é ramo do direito público, né, interno, que tem como objetivo a busca do interesse público. Então, o direito administrativo ele não é direito privado, ele não é ramo do direito privado, ele é um ramo do direito público, né? Então existem os ramos de direito privado, principalmente direito civil, direito do consumidor, esse tipo de coisa, e ramos do direito público. Você tem, que tem sempre o Estado, né? Então, por exemplo, o direito administrativo é ramo do direito público. O direito tributário é ramo do direito público, né? Sei lá, o direito empresarial, ele é ramo do direito privado, que trata das empresas, das suas formações e tal. Então, o direito administrativo, que rege aí as normas do Estado, enfim, é ramo do direito público, que tem o Estado de um lado. E é interno porque está dentro do Brasil, né? É interno porque está dentro do nosso país, né? E o direito administrativo, a administração pública, ele exerce uma atividade jurídica não contenciosa. Não contenciosa. Contencioso é litígio, é litigância, né? E quem trata de atividades contenciosas é o judiciário, não processos relacionados ao contencioso, é porque tem briga, tem discussão. E quem resolve essa briga é o poder judiciário, né? É uma atividade contenciosa. A atividade do direito administrativo é não contenciosa, ele não está aqui na finalidade de resolver conflitos, né? Tem um sistema ali, que a gente vai falar, o sistema em inglês, né? Que algumas coisas o direito, os organismos administrativos vão resolver através de processos administrativos, mas aquilo pode ser e deverá ser revisto pelo Poder Judiciário, porque é ele, o Judiciário, que analisa os contenciosos, né? A atividade jurídica é não contenciosa, não é para você ficar discutindo lide aqui. A lide, a litigância, o litígio, você vai discutir lá no Judiciário, e lá exerce a atividade contenciosa. Aqui é não contenciosa. É jurídica porque está ligada ao direito, né? Então, a atividade jurídica não contenciosa. O contencioso é típico do Poder Judiciário.
E quais são as fontes do direito administrativo? Essas fontes, quando você fala fonte, né? Fonte é de onde brota, não tem uma fonte d'água, né? De onde nasce aquela água, né? A fonte do direito, de onde surge esse direito? Quais são as fontes? O que você estuda, né? Que vão juntos, categorizar o direito administrativo. Então as fontes, a primeira delas é a lei, né? Provocam o surgimento da norma, a lei. Decorrente da função legiferante do Estado, da função legislativa do Estado, que cabe ao poder legislativo, né? Então a lei é o grande norte, a grande fonte. Mas é só a lei? Não. A doutrina também é uma grande fonte. A doutrina são os grandes mestres do direito, né? Você tem doutrinadores administrativistas, processualistas, civilistas, tributaristas, trabalhistas. Então você tem doutrina aí a dar com pau aí. Então a doutrina também é fonte do direito administrativo, né? Não uma fonte primária, né? Porque a fonte primária, a principal de todas, é a lei. Mas a doutrina, ela vai de uma forma também saber melhor interpretar a lei, ou quando a lei tem uma lacuna, qual é o melhor caminho a se tomar. E uma terceira fonte, a jurisprudência, que são os julgados, né? O julgamento dos órgãos do Poder Judiciário. Não precisa necessariamente, para haver uma jurisprudência, não precisa necessariamente haver uma coletânea de julgados no mesmo sentido. Se tiver uma quantidade de julgados no mesmo sentido, é uma jurisprudência muito mais forte. Mas um julgado que seja, já é considerado uma jurisprudência, né? Quando tem súmula, então, súmula é porque já tem vários julgados sobre aquele mesmo assunto, sempre da mesma maneira, e aí o tribunal vai lá e edita uma súmula dizendo, olha, nós julgamos esse assunto, nós julgamos dessa maneira. Então, não precisa necessariamente que exista uma súmula para que a jurisprudência seja a fonte do direito aqui. Basta um julgado. Um julgado que seja já é uma fonte, já tem alguma coisa ali, tá? Mas a jurisprudência, ela, tirando a súmula vinculante, que é de obediência obrigatória, via de regra, a jurisprudência ela não é de cunho obrigatório. Então não é uma fonte primária, é uma fonte secundária, né? Quando você não tem as outras, você vai na jurisprudência. A lei é a fonte primária de tudo aqui, né? A doutrina, a jurisprudência e o costume são fontes secundárias, né? Quando não tem a lei, você vai se agarrar num desses aí. Então a jurisprudência, basta um julgado, já é uma jurisprudência. Se você tem uma súmula vinculante, aí o buraco é mais em cima, né? O buraco é mais em cima, porque a súmula vinculante é obrigatória. Súmulas que não são vinculantes, não são obrigatórias. No geral, se atende à súmula, né? Porque é mais interessante atender à súmula. E os julgados que não têm súmula também não são obrigatórios. Então são fontes secundárias, né? A jurisprudência é uma fonte, mas é uma fonte. E o grande lance é que o costume, né? É um pouco controvertido a parte do costume como fonte do direito administrativo, mas a maioria entende que sim, o Elim entende que é fonte, então os grandes doutrinadores entendem que o costume é uma fonte. Tem doutrinadores que nem entram nesse assunto, né? Mas eu tenho visto perguntas de prova colocando sim o costume como fonte do direito. Então você tem que tomar cuidado com isso, que inclusive, ou eles colocam simplesmente que o costume é fonte do direito administrativo e ponto final e acabou, ou então eles falam assim, de acordo com a doutrina majoritária, o costume é fonte. Sim, é fonte. O costume, como o próprio nome já diz, o costume, né? Você não tem regra, não tem lei, não tem nada, você está acostumado a fazer dessa forma, né? Isso é um costume. Costumes são regras não escritas, né? Observadas pelo grupo social de maneira uniforme. Não é pacífico, mas a maioria ainda admite. Então, se você tem lá por exemplo, uma repartição pública, né? Você precisa de um determinado ato, não tem uma lei regulando aquilo, mas aquela repartição pública tem um costume de fazer daquela maneira, né? De fazer assim, assim, assado. Não há uma lei, né? Se tiver uma lei tem que seguir a lei, mas não tem uma lei, mas eles precisam fazer, eles fazem de uma determinada forma. Pronto, criou o costume. Então os próximos, se fizer diferente, vai dar ruim. Vai dar ruim, olha. Se fizer diferente, vai dar errado, vai dar problema. Tem que seguir aquele costume, tem que seguir aquilo que se repete, né? É uma regra não escrita. Então o costume, lógico que eu não quero me aprofundar aqui no costume, mas
você tem costume em repartições públicas, costume no meio social, né? Enfim, você sabe que não pode furar fila, né? Isso é um costume, né? Ou as pessoas têm costume de furar fila, ao contrário. Então, o costume ele acaba sendo fonte do direito, um costume... Agora, não que o costume seja uma coisa, como eu já falei, né? Pacífica, né? A maioria da doutrina entende que sim, há o costume, né? E em perguntas de prova eles estão admitindo sim o costume. Muito difícil uma questão de prova de forma diferente. Agora, os sistemas jurídicos, né, diz respeito à forma de desenvolvimento do direito no país, forma de desenvolvimento do direito, né? Então você tem o sistema da Common Law, ou também chamado sistema anglo-saxônico, e o sistema do Civil Law, ou sistema romano-germânico, que é adotado no Brasil. Então, vamos falar primeiro daqui do Civil Law, e que é o romano-germânico, que é o nosso, e é mais fácil você entender. Então, a fonte primária é a lei, né, servindo a jurisprudência e os costumes como fontes secundárias. Então, a primeira coisa, então, Civil Law é o direito chamado direito codificado. Então, nos países que adotam esse sistema, dentre eles o Brasil, já imaginam o que pode acontecer, né, e com base nisso cria uma lei. E essas leis são, na maioria das vezes, quando já tem coisas mais sedimentadas, elas são codificadas. Então você tem o Código Civil, Código Penal, Código Tributário, né? A CLT não é um código, é uma consolidação de leis, é uma junção de várias leis, mas já é um meio passo andado até a codificação. O direito administrativo não tem uma codificação, né? Não tem nem consolidação, então são ainda leis esparsas, mas é o direito codificado, né? É colocado em leis, né? E ali é a fonte primária. Quando a lei não disser, ou quando a lei for omissa, ou tiver algum problema de interpretação, você tem aí a jurisprudência, o costume, como fonte secundária. Agora, o sistema anglo-saxônico, que é típico dos países de língua inglesa, né, dentre eles o próprio Estados Unidos da América, né, é um direito da Common Law. Lá, a fonte primária é a jurisprudência, né? As leis ali são poucas, né? Você não tem código penal no direito nos Estados Unidos, você tem algumas leis penais. Mas o grande foco, né, a grande fonte do direito lá é a jurisprudência. Então, chegou um caso até um juiz para ele julgar, e de que modo ele vai julgar esse caso? Se é no Brasil, o juiz vai olhar as leis e vai julgar de acordo com a lei, né? Se a lei não disser, se tiver alguma interpretação dúbia, alguma coisa, ele vai se valer da jurisprudência. Agora, se é um juiz dos Estados Unidos da América, ou um juiz da Inglaterra, ou da Escócia, ou do Canadá, esses países que são anglo-saxônicos, o juiz chega, como é que ele vai julgar aquilo? Ele vai julgar aquele caso de acordo com outro julgamento que já existiu anteriormente, talvez 50, 100, 150, 200 anos atrás. Então eles vão buscar o caso Marbury vs Madison. De acordo com o caso Marbury vs Madison, que foi julgado assim, nesse caso aqui agora, como é igual, eu vou julgar da mesma maneira. Então a fundamentação dele não é com base numa lei, a fundamentação dele é com base no caso tal, né? Se não tiver um caso anterior, se você não tiver uma chamada leading case, né? Se você não tiver um caso anterior, aí eles vão se valer da lei. Olha que doido, né? Aí eles buscam aí o que a lei orienta nesse sentido. Então é a parada de cabeça para baixo, entendeu? Então no romano-germânico, como é no Brasil, primeiro a fonte primária é a lei. Se não tiver a lei, ou se ela for omissa, ou se ela for dúbia e tal, você vai se valer da jurisprudência, dos julgados. Já no sistema da Common Law, do anglo-saxônico, o primeiro que se avalia são as leading cases, são os casos anteriores. Quando não tem um caso anterior, ele vai buscar a orientação através da lei. Então é um outro sistema, tá? E, por fim aqui, o sistema agora administrativo, né? O regime adotado pelo Estado para a correção de atos ilegais, de atos administrativos ilegais. Aí aqui, né, também tem dois formatos diferentes, o sistema francês e o sistema inglês. Nesse caso, o Brasil adota, nesse caso aqui, o sistema inglês. O que é diferente aqui, né? Diferente aqui, o sistema inglês anglo-saxônico não é adotado no Brasil. No Brasil é adotado o romano-germânico, codificado. Agora, no sistema administrativo, o Brasil adota o sistema inglês. Qual é o sistema inglês, né? Para falar primeiro aqui, aquilo que é adotado no Brasil.
todos os litígios deverão ser resolvidos perante o Poder Judiciário, inclusive os atos administrativos. Ato administrativo é aquele praticado na função típica do Poder Executivo. É lógico que é um estudo denso e complexo sobre ato administrativo. Os demais poderes também produzem atos administrativos, porém nas suas funções atípicas. O ato administrativo é um ato típico da função típica do Poder Executivo, um ato que administra. E esses atos têm que obedecer à lei. Se esse ato não obedecer à lei, lógico que cabe a invalidação, cabe a anulação. Esses atos podem ser revistos pelo próprio Poder Executivo. Mas o Poder Executivo ele não é a última palavra. Existe aí o Poder Judiciário, que esse sim será a última palavra. Nenhum caso, nenhum ato ilegal que seja julgado pelo Poder Executivo através de um processo administrativo pode deixar de ser analisado. Tem exceções, né? Mas a grande regra, ele não pode deixar de ser analisado perante o Poder Judiciário. Por exemplo, vamos lá. A União Federal está te cobrando aí imposto de renda e não sei o que, você está dizendo que essa cobrança está sendo irregular, está sendo ilegal. Então você acha que deve, mas não deve tanto, ou que você não deve por tal e tal motivo, mas a União Federal está te cobrando. O que você pode fazer? Você pode entrar lá no Ministério da Fazenda, e entrar com um processo perante o Ministério da Fazenda. Olha, o Ministério da Fazenda faz parte do Poder Executivo, não é Poder Judiciário. Então você entra ali com uma impugnação. Essa impugnação faz surgir um processo chamado PAF, Processo Administrativo Fiscal, em que o próprio Ministério da Fazenda, o órgão do Executivo, vai analisar esse caso e vai dar um veredito ali, né? Um veredicto, né? Um julgamentozinho qualquer ali, um julgamento meramente administrativo. Ela vai dizer assim para você: olha, você está errado, nós estamos certos. Tem que cobrar sim, tá? Tem que cobrar o imposto de renda, então você perdeu. Aí você perde perante o Poder Executivo. Você pode pegar esse mesmo caso e levar lá para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai analisar isso. Se o Poder Judiciário disser contrário ao que disse o Ministério da Fazenda, o Judiciário diz: você tem razão, a União está errada. Você tem razão, a União não tem que te cobrar. Ali é a última palavra. Essa decisão jurídica não pode ser revista ou alterada perante um processo administrativo. O que vale ali, isso é a jurisdição, né? Esse é o sistema da jurisdição una, o sistema inglês. O que vale é o Poder Judiciário, aquilo que ele está dizendo, mesmo que no Poder Executivo tenha dito de uma outra forma, mesmo através de um processo administrativo. Tá? Agora, esse é o sistema do Brasil. Agora, o sistema francês, que é o chamado do contencioso administrativo, que não é, aqui você não tem contencioso, né? No Brasil, o executivo, nós já falamos isso, não é uma atividade típica contenciosa, ela é não contenciosa. Mas no sistema francês, o contencioso, existe o contencioso administrativo, ou seja, lides que são julgadas perante o Poder Executivo. Que lides são essas? Atos administrativos praticados pelo Executivo. Então, se no caso, por exemplo, desse exemplo aí do imposto de renda, se estivéssemos na França nesse momento, e aí o imposto de renda francês, a França está te cobrando imposto de renda, você fala: não, está errado, eu sou um cidadão francês, eu vou entrar com um processo. Aí você vai para o Ministério tal, lá, o Ministério da Fazenda lá da França, e entra com um processo administrativo, e o Ministério diz que você está errado, que você tem sim que pagar imposto de renda. Acabou ali. Você não pode entrar com um outro processo com esse mesmo assunto lá no Poder Judiciário, entendeu? Porque ali já é o contencioso, coisa que no Brasil não existe. Ele julgou ali o contencioso no executivo, o administrativo, ele próprio julgou, e ele ali é a última palavra no que diz respeito ao executivo. É lógico que briga de marido e mulher, isso vai para o Poder Judiciário. Brigas contratuais, vai para o Poder Judiciário. Mas se tem um Estado de um lado, o Estado francês de um lado, é tudo resolvido perante o Poder Executivo, né? Não vai para o Poder Judiciário. Lá é o contencioso administrativo. Aqui é diferente, aqui é jurisdição una. A jurisdição é uma só, e quem exerce a jurisdição é o Poder Judiciário. Então, mesmo que o Executivo diga de maneira diferente, o que vale é a palavra do Judiciário, né? É lógico que, uma observação, tá? Que fique bem claro, para você não confundir.
Se um caso é julgado de maneira administrativa perante o Poder Executivo, esse mesmo caso ele pode ser julgado perante o Poder Judiciário. Tá? São poderes diferentes. Agora, se você tem um caso julgado pelo Poder Judiciário, esse mesmo caso não pode ser julgado novamente pelo Poder Judiciário, né? A não ser que seja através de recurso, ação rescisória. Mas se for julgado pelo Poder Judiciário e fez coisa julgada, né, dentro das regras processuais, você não pode... Ah, não gostei, vou entrar com outro processo. Não, você não vai entrar com outro processo. Esse julgamento é dentro desse mesmo processo. Tá? Entrar com outro processo você não pode. Salvação rescisória, que aí tem outra história, tá? Mas, enfim. Então, contencioso administrativo e sistema da jurisdição única. Fico por aqui nesse vídeo. Um abraço, tchau, tchau.